Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, conforme prometido, vamos fazer uns exercícios aí sobre gases, né? Gases e primeira lei da termodinâmica. Selecionei três aqui, ó, para nós fazer e esse trem ficar bom. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Lógico. Por esse exercício, ó, agora eu tô escrevendo em PDF, agora não buga mais, agora não buga mais. Que beleza. Pessoal, foi mal na aula passada, tá? Assim, é porque eu tava no PowerPoint, o PowerPoint dessas bugadas aí, não sei porquê. Mas vamos lá. Analise o diagrama PV a seguir, que representa o comportamento de um gás ideal, que passa de um estado A para um estado C, em que a temperatura vale 27 graus Celsius. Opa, você já vem aqui e já lembra. Opa, o Alan falou que quando a gente está trabalhando com gás ideal, né, PV igual a nRT, né, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, etc e tal, a temperatura tem que estar em Kelvin, ok? Logo, já começa passando esse cara para Kelvin. Lembrando que para a temperatura estar em Kelvin, basta eu pegar a temperatura em Celsius, né? E somar com 273. Correto? 27 mais 273, olha que delícia, dá 300 Kelvin. Então isso daqui equivale a 300 Kelvin. Show, é nóis. Com base nesses dados, assinale o que for correto. Então vamos lá. 01. O trabalho realizado na transformação de A até C vale 350 calorias. Pera lá. Então, ó, observe que eu tenho o diagrama PV, tenho três estados, eu tenho o estado A, o estado B e o estado C, e são três estados de equilíbrio, tá? Bom, nesse diagrama PV, observe que aqui, ó, a pressão está em Pascal. Lembrando que 1 Pascal é a mesma coisa que 1 Newton por metro quadrado, ok? Ou seja, tanto a pressão quanto o volume estão em unidades do SI, tá? Lembre-se disso, o volume está em metro cúbico, metro ao cubo, metro é uma unidade do SI, ok? Guardem essa informação. Por quê? Porque aqui eu tenho um diagrama PV. Se eu tenho um diagrama PV, pessoal, lembra que a área abaixo da curva. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Pegar uma canetinha rosinha, cadê? Isso é rosa? Deve ser. Então, olha só. Eu tenho uma transformação que vai de A até C, ok? Num diagrama PV. Num diagrama PV, toda a área abaixo da curva que representa a transformação, olha lá, é até, tá vendo? É isso tudo aqui, ó. Olha lá, ó, de A até C. É a área abaixo da curva. Toda essa área, toda essa área vai me dar o quê? O trabalho. E é um trabalho positivo, né? Que é o gás ele está expandindo. Então, o gás está realizando trabalho sobre o meio externo. Então, se eu calcular toda essa área aqui, eu vou ter o trabalho. Só que detalhe, como a pressão e o volume estão em unidades do SI, a unidade de trabalho também vai ser uma unidade de trabalho no SI, que é o joule. Então você vai encontrar a resposta em joule e depois tu passa para caloria. Beleza? Mas vamos calcular essa área toda aqui, ó. Vamos. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa figura em duas regiões distintas, tá? Você pode dividir até em três, mas eu vou fazer em duas. Essa primeira região eu vou deixar de rosinha. E essa segunda aqui, ó, eu vou fazer com esse roxinho aqui, beleza? Bom, se eu somar a área rosinha mais a área do roxinho, isso tem que dar a área total. E aí eu vou ter o trabalho total. Então vamos fazer primeiro no rosinha. Então vamos ver o que vai dar aqui. Essa figura aqui é um trapézio, não é? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Então observe que esse trapézio aqui, ó, qual que é a base maior dele? É como se ele estivesse aqui, ó, ele não está deitado, ele está em pé, né? Então a base maior é isso tudo aqui, correto? É isso tudo. A base menor é isso aqui. Show? Então a base menor é essa distância daqui até aqui, ela vale 100. Então, ó, vai valer
100 mais. Quanto que vale a base menor? Isso tudo aqui. De 0 a 20, vale 20. Que multiplica a altura, como ele está em pé, entre aspas, ou melhor, deitado, tanto faz, a altura vai ser esse cara aqui, não é? Esse camarada aqui. De 10 a 20, eu tenho 10. Dividido por 2. Bom, corta, corta, aqui sobra 5. 100 mais 20 dá 120. Vezes 5, 100 mais 20 dá 120, lá ele, 120 vezes 5 dá 600 joules. Então a área em rosinha é 600 joules. Nossa, professor, bonito, obrigado. Agora vamos calcular a área em roxinho, vamos ver quanto que vai dar essa área. Aí a gente vai ter o trabalho total. Nossa, professor, ficou fácil, né? Ficou, porque aqui é um retângulo. Olha só, é um retângulo em que a base de 20 a 60 eu tenho 40. Então essa área aqui vai ser 40 vezes a altura. Isso daqui vale 20, né? De 0 a 20 vale 20. Então é 40 vezes 20. 40 vezes 20, isso dá 4 vezes 2 dá 8. 40 vezes 20 vai dar 800 joules. Opa, agora eu tenho condições de calcular a área total. E com isso eu tenho trabalho total. Correto? Bom, para isso basta eu somar esses dois valores. Olha só. Eu tenho uma área de 600 joules e uma área de 800, né? Se eu não estou errando em conta. 100 mais 20, ok, vezes 10, ok, eu acho que está tudo certo. Bom, então se eu somar a área rosinha com a área roxinha, 600 mais 800 dá 1.400 joules. Perfeito. Bom, tá em joule. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Calma. O exercício falou, ó, uma caloria equivale a 4 joules. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Ué, faz uma regrinha de 3 para verificar se a afirmativa 1 está certa. Uma caloria vale 4 joules. Ora. 1.400 joules vão equivaler a quantas calorias? Faz a regra de 3 cruzado, né? Eu já sei que o joule, olha só, o joule corta com joule aqui, né? Ai, ui, multiplico cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que 1.400 vezes uma caloria vai dar 1.400 calorias, correto? Eu multipliquei aqui cruzado. Igual a x vezes 4. Passo 4 dividindo, o x vai ser 1.400 calorias dividido por 4. E 1.400 dividido por 4, pessoal, dá exatamente 350, né? Vou até conferir aqui, ó, 1.400 dividido por 4, 350. Eu posso fazer, pessoal, na calculadora. O pai pode, né? Eu já passei da fase de ficar fazendo conta. 350 calorias. Afinal, a idade está chegando. Não, a idade não está chegando. A idade não está longe de chegar, pessoal. Pelo amor de Deus. A idade já chegou pro kid, para mim não. Então vamos lá. Então beleza. Vale 350 calorias. Opa, tá certo. Então a afirmativa 1 tá certa. Agora vamos ver a afirmativa 2. A transformação de B para C é isobárica. Então vamos apagar essa bagunça aqui, vamos ver se é isobárica mesmo. A transformação de B para C é isobárica. Então vamos lá. Tá certo, não tá? Ó, de B para C, isobárica é pressão constante, não é? Então observe que de B até C a pressão não muda. Se ela não muda, ela é constante. Então tá certo. A transformação de B para C é isobárica. Afirmativa 4. O número de Gauss. O número de Gauss. Tô ficando maluco. O número de mols do gás é menor que 0,5. Ih, professor, não sei. Eu também não sei, né? Vamos descobrir. Então vamos lá. Vamos descobrir? Vamos. Então olha só. Lembrando que aqui ó, são 3 estados de equilíbrio. 3 estados de equilíbrio. Ah, professor, número de mols, galera, falou em número de mols, lembra, PV igual a nRT. Lembra, Isabelle, Daiane, lá da Química, falam isso com vocês o tempo todo. Por quê? Porque aqui aparece o raio do número de mols. E olha só, eu tenho 3 estados de equilíbrio. Então, se eu aplicar PV igual a nRT aqui
Ou aqui o resultado para o número de mols vai ser o mesmo, porque o número de mols é constante, ele não vai mudar. O produto PV pode mudar, a temperatura também, mas o número de mols vai permanecer o mesmo, ok? Beleza, aí você lê o exercício e fala, professor, tem um problema. Se eu for aplicar PV igual a nRT nos pontos A ou B, a pressão no ponto A e o volume eu tenho. Não tem? Tenho, hein? Ó, a pressão aqui, ó, é 100 Pascal. O volume é 10 metros cúbicos. Beleza. O problema, o R a gente já tem também. Tá aqui, ó. Mas a gente não tem a temperatura, nem para A e nem para B. Aí você começa a entrar em desespero. Calma. Veja o que o exercício fala. Pananã, pananã, em que passa... Melhor ler, né? Melhor ler. Analise o diagrama PV a seguir, que representa o comportamento de um gás que passa de um estado A para o estado C, em que a temperatura vale 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin, ou seja, ele te deu a temperatura no estado C. Então aqui, ó, a temperatura é 300 Kelvin. Opa! Então de cara você já vem no ponto C, tá? E aplica PV igual a nRT. A pressão no ponto C é 20 Pascal. E o volume é 60 metros cúbicos. E a temperatura é 300 Kelvin. Opa, acabou. Então vamos lá. Vamos avaliar se a alternativa 4 está certa. PV igual a nRT. Bom, a pressão, olha só, já esqueci. É 20. Tá todo mundo no sistema internacional, tá? Se tá todo mundo no SI, o número de mols vai ser em mol mesmo, tá? Então não tem problema. Beleza? Então vamos lá. Se aqui ó, eu tivesse, por exemplo, essa constante dos gases ideais em ATM por mol litro, aí eu teria que transformar o volume, metro cúbico para litro, daria um problema danado. Só que observe que o R também está em joule por mol Kelvin, tudo unidade do SI, então não precisa fazer transformação de nada, tá? Então, ó, pressão lá no ponto C, 20 Pascal, vezes o volume, que é 60 metros cúbicos, igual a N, que é, não sei, né? Tô querendo achar, vezes 8,3, vezes a temperatura, que é 300. Podemos simplificar? Podemos sim. Olha só, eu tenho de um lado da igualdade multiplicação, do outro também. Então eu posso, cortar esses zeros. Nossa, que bonito, né? Posso simplificar ainda mais, olha só. Eu posso dividir ambos os lados aqui por 3, né? Melhor, vou fazer com calma aqui, senão vai ficar um negócio confuso. Cortei os zeros. Ficou o seguinte. 2 vezes 6, acho que assim vai ficar melhor. Vai ficar 12 igual a N vezes 8,3 vezes 3, não é? Eu posso passar o 3 dividindo, não posso? Posso, aí. Então, 12 dividido por 3, ó, vai ficar 12 dividido por 3 é igual a N vezes 8,3, tá? 12 dividido por 3 é 4. Isso daqui dá 4. Então, 4 é igual a N vezes 8,3. Daqui é um 8, tá? Passo 8,3 dividindo. 4 dividido por 8,3 é igual a N. Pessoal, não precisa nem fazer conta. Ele diz o seguinte: o número de mols é menor do que 0,5. Ora, se você analisar essa expressão aqui, ó, olha só, pensa comigo aqui, ó. 4 dividido por 8 dá o quê? Dá exatamente meio. Agora, 4 dividido por 8,3 vai dar um número menor do que 0,5, não vai? Porque eu aumentei o denominador aqui, ó. Quanto maior esse cara, menor vai ser essa razão. Então, 8 dividido por 4 dividido por 8,3 é da ordem de 0,5, só que menor. Ok? É um número um pouquinho menor. Então, de fato está certo, é menor do que 0,5. Beleza? Bom, então até agora está tudo certo. Afirmativa 8. Se a transformação fosse direta de A para C, essa seria necessariamente isotérmica? Muito boa pergunta. Vamos refletir. Vou apagar essa bagunça aqui, ó. Então, ele diz o seguinte: se a transformação for direta de A para C, será que ela é isotérmica? Não.
a gente não pode garantir isso, né? A gente só pode garantir que a transformação é isotérmica se eu tiver certeza, nossa senhora, se eu tiver certeza que entre A e C eu tenho uma isoterma. Lembra da isoterma? Olha lá. Se eu tiver uma isoterma, se bem que ela parece ser mais curvadinha, né? Se eu tiver uma isoterma, aí é necessariamente uma transformação isotérmica. Mas eu posso ter uma transformação desse tipo aqui, ó. Uma linha reta que une A a C. Isso não é uma transformação isotérmica, entendeu? Eu posso ter transformações loucas. Eu posso ter o seguinte caminho, ó. Eu posso ter esse caminho assim, ó. Isso daqui não é uma isotérmica, entendeu? Então eu não posso afirmar que a transformação direta de A para C é necessariamente isotérmica. Ela pode ser, mas ela não é necessariamente isotérmica. Por quê? Porque existem vários caminhos entre A e C e somente um deles, né, é que a transformação é isotérmica. Então, necessariamente não, pode ser, tá? Então tá errado, ok? Então, ó, primeiro exercício aí resolvido. Vamos para o segundo. Um gás monoatômico ideal está confinado em um recipiente e sofre a transformação ABCA. Opa. Olha só. ABCA, transformação cíclica. Tá? Ó, já está falando aqui. Foi mal, pessoal, que eu sou ansioso. Então, um gás monoatômico ideal está confinado em um recipiente e sofre a transformação cíclica ABCA indicada no diagrama PV, em que BC é uma transformação isotérmica. Opa, ele já falou que isso aqui é uma isoterma. Tá? Essa curva a gente chama de isoterma. Sabendo que a temperatura do gás no estado A, aqui, é 300 Kelvin, e adotando para a constante universal dos gases ideais o valor de 8 Joule por mol Kelvin, que está no SI, e a temperatura também está no SI, perfeito, está todo mundo no SI, pessoal. Lindo. Calcule. Olha só, a pressão, e extremamente importante, olha só a escala da pressão. A pressão está na escala de 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou Pascal. Ou seja, quaisquer números na escala da vertical, eu tenho que multiplicar pela escala que é 10 a 5. Tá? E na vertical. Na horizontal, a mesma coisa. Lá, ó. Observe que a escala é 10 a menos 3. Então, quaisquer números dispostos na horizontal medem volume. Porém, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3, que é a escala aqui do meu eixo horizontal que está medindo o volume. Tá joia? Ok. Então vamos lá. O que ele quer aqui? Letra A. Ele quer o seguinte. Ele quer o trabalho em joules realizado pelas forças que o gás exerce sobre as paredes do recipiente na transformação AB e na transformação CA. Ou seja, ele quer o trabalho nessa transformação e nessa aqui. Beleza. Vamos começar a resolver a letra A. Vamos ver quanto que vai dar o trabalho na transformação AB. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, trabalho na transformação AB. Pessoal, de cara, tem variação de volume? Não tem variação de volume. Ó. O gás aqui, ó, o que aconteceu com ele? A pressão aumentou, não aumentou? Só que o volume permaneceu constante. Se o volume é constante, eu não tenho trabalho. Lembra do pistão? Ó, eu tenho aqui o pistão confinado no recipiente. Se o pistão não subir nem descer, o trabalho é zero. Não tem como ser algo diferente de zero. Para mim ter trabalho, eu tenho que ter deslocamento. Se o pistão não subir nem descer, o volume interno aqui não se alterar, nem para mais e nem para menos, o trabalho é zero. Tá? Então, de cara, aqui ó, na letra A, aqui você pode falar que o trabalho é zero. Vamos lá. Agora vamos para a transformação CA, que é daqui para cá. Vamos calcular o trabalho? Vamos. Então vamos lá. Vamos calcular o trabalho na transformação CA. Trabalho na transformação CA. Observe que aqui, ó, de C para a pressão não muda. Ok? Ou seja, de C para A eu tenho uma transformação isobárica. Daqui para cá a pressão não muda.
Então, eu posso aplicar P vezes ΔV. Então, vamos lá. Está todo mundo no SI. Qual que é a pressão? A pressão vai ser 2. Olha a escala vezes 10 à quinta. Não vou colocar unidade de medida, que está tudo no SI, vezes 10 à quinta, que multiplica a variação de volume. O volume, observe que o final é 3 vezes 10 a menos 3. E o inicial é 9 vezes 10 a menos 3. Cuidado, aqui ó, é uma compressão, então o volume tem que diminuir. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Volume final, 3 vezes 10 a menos 3, menos volume inicial, 9 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, ficou fácil agora, né? O trabalho na transformação CA vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta. Professor, como é que eu faço essa conta aqui? Ué, não é difícil não. Observe que a potência de 10, as potências de 10 estão elevadas ao mesmo expoente. Ué, você mantém o expoente e subtrai aqui ó, os números que estão multiplicando essas potências de 10. Então, você mantém o 10 a menos 3 e faz 3 menos 9. Se você fizer 3 menos 9, você vai achar menos 6. Então, é isso daqui vezes menos 6, que multiplica 10 a menos 3. Isso tudo vai dar em joule. Nossa, professor, vai dar um trabalho negativo. Ai, calma, trabalho negativo significa o quê? Que o meio externo está realizando um trabalho sobre o gás. Ok? Então, e obviamente aqui é uma compressão, né? Evidencia ainda mais isso, né? O que está acontecendo? Ó, o meio externo que está realizando o trabalho. Imagina que eu tenho um gás confinado aqui, ó. Isso é um êmbolo móvel, né? Um pistão. É o meio externo que está exercendo o trabalho sobre o gás. Então, o êmbolo vai descer e o volume vai diminuir, ok? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, 2 vezes menos 6 dá menos 12. Perfeito. 10 à terceira vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado ao quadrado, ok? Joules. Lembrando que 10 ao quadrado é 100, né? Então, isso daqui é a mesma coisa. 12 vezes 10 dá 120, dá menos 1.200. Se eu não estou maluco, menos 1.200 joules, né? Então, olha lá, ó, de C para A, 3 menos 6, 3 menos 9, 6. A pressão é 2. Ok. Perfeito? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. O número de mols existente dentro do recipiente e a pressão em Newton por metro quadrado no estado B. Então, ele quer duas coisas. Ele quer o número de mols, N. Opa, falou em N, lembra, PV, igual a nRT. Ele quer o número de mols e quer a pressão no estado B. Ele quer a pressão aqui, ó. Bom, para mim saber a pressão no estado B, falou em pressão, também lembro da equação de Torricelli, tô maluco. Também lembro da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Bom, será que a gente consegue achar a pressão no ponto B? Bom, a gente não tem o número de mols, né? Ó, o P, a pressão do ponto B eu não tenho, eu quero achar. O volume eu tenho. O R eu tenho. A temperatura eu não tenho no ponto B. Então, por enquanto, não dá pra gente fazer isso não. Ou melhor, a temperatura no ponto B eu já tenho, tá? Quem foi esperto aí já percebeu que a temperatura no ponto B eu já tenho. Bom, vamos calcular primeiro o número de mols, né? Não é? Não vai ficar mais fácil? Ele quer o número de mols e quer a pressão. Bom, então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso tudo aqui, ó, para a gente enxergar melhor o desenho. Ele te dá uma informação importante no enunciado aqui. Ele fala o seguinte, olha só. Sabendo que a temperatura do gás no estado A é 300 Kelvin. Então, agora ficou perfeito. No estado A, a temperatura vale 300 Kelvin. Então, vamos aplicar PV igual a nRT no estado A. Lembrando que no estado A eu tenho a pressão e tenho o volume. Então, vamos lá. Vamos tentar calcular o número de mols no estado A. Por quê, professor? Lembrando que aqui ó, são todos estados de equilíbrio. Então, o número de mols é constante nessa transformação. Então, independentemente de eu pegar o estado A, B ou C, N vai ser sempre o mesmo valor. Então, PV igual a nRT. Ok, para o estado A.
que eu estou fazendo isso. A pressão no estado A é 2 vezes 10 a quinta. E o volume, 3 vezes 10 a menos 3, em unidades do SI. Então, vamos lá. 2 vezes 10 a quinta vezes o volume, que é 3 vezes 10 a menos 3, tudo em unidades do SI, igual a N, que eu quero saber, vezes o R. O exercício falou que o R nós pode usar. Olha lá, a constante universal dos gases ideais, olha lá, 8 Joule por mol Kelvin. Ok, então vamos colocar 8 aqui. Está todo mundo no SI, então a resposta do N vai ser uma unidade SI, vezes a temperatura, que é 300. Perfeito, né? Então vamos lá, vamos começar a simplificar aqui, né? Então olha só, começar a simplificar. Agora é Luciano, agora é matemática. Eu posso aqui, ó, olha só que bonito. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o 2 e o 8? Eu posso dividir ambos os lados da minha equação por ambos os lados da minha igualdade por 2. Então se eu dividir esse lado por 2, aqui sobra 1. Se eu dividir aqui por 2, aqui vai sobrar 4. Ok? Então, ó, beleza. Vamos fazer por partes, por calma, né? Com calma. Então aqui vai sobrar 1. 1 vezes 10 a quinta, 10 a quinta. Então vai ficar 10. Não, peraí. Deixa eu fazer de azulzinho. Então vai ficar 10 a quinta. 10 a quinta vezes 3. Ou melhor, já posso até efetuar as operações entre as potências de 10. Né? 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Que vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 3 é igual a N. Aqui, ó, eu dividi 8 por 2. Então, tenho vezes 4 vezes 300, né? Se eu não estou maluco, as contas são essas daí. 10 a quinta com 10 a menos 3 vai dar 10 ao quadrado. Cortei o 2 de um lado e do outro. Volume. Olha! 10 ao quadrado é 100, não é? 100 vezes 3 dá 300. Olha que beleza, hein? É igual a N vezes 4 vezes 300. Opa, posso cortar o 300. Olha só. Ai, cortei. Aqui sobrou 1, né? Então, olha só. Eu vou ficar com isso daqui, ó. 1 é igual a 4N. Passo 4 dividindo. 1/4 é igual a N. Ou seja, o número de mols, 1 dividido por 4 dá 0,25, né? N é igual a 0,25 mols. Perfeito. A gente já achou o número de mols aí, né? Se eu não estou ficando maluco, é isso mesmo. Então vamos lá. Achamos o número de mols dentro do recipiente. Agora a gente tem que achar a pressão exercida no ponto B. Olha só, pessoal. O ponto B, entre os pontos B e C, eu tenho uma isoterma. Não tenho? Olha só. Aqui, ó. Acho que não vai precisar não, mas é bom comentar. Porque que se eu tenho uma isoterma aqui, poderia ser até uma letra C para a prova, hein? Olha só que interessante. Porque se eu tenho uma isoterma, a temperatura do ponto B e do ponto C, elas são iguais. Elas estão na isoterma, um está no início e outro está no fim. Então TB igual a TC, tá? Se eu tivesse a temperatura no ponto C, daria para fazer isso. Beleza. Então, eu acho que não vai ajudar muita coisa, mas é um comentário válido. Agora vamos achar a pressão no ponto B. Para achar a pressão no ponto B, olha só o que a gente pode fazer aqui. A gente pode utilizar a equação geral dos gases ideais, não posso? Que eu quero achar a pressão no ponto B, então vou ter que comparar com a pressão em outro ponto. Bom, vamos comparar os pontos B e C? Agora ficou interessante. Eu sabia que não fiz isso à toa. Lembrando aqui, ó, eu apaguei, mas vou escrever de novo. Os pontos B e C estão numa mesma isoterma. Logo, a temperatura de B é igual à temperatura de C. Eles estão na mesma isoterma. Então vamos lá. Vamos aplicar a equação geral dos gases ideais entre os pontos B e C. Então vai ficar o seguinte. Letra C. Letra C eu vou ter, ó, PB vezes VB sobre, daqui é um B,
TB é igual a PC vezes VC sobre TC. Equação geral dos gases ideais. Mas B e C estão sobre a mesa isoterma. Ai, ui, corto. Sobrou o quê? Sobrou isso daqui, ó. Que o produto da pressão pelo volume é igual a pressão do ponto B vezes o volume do ponto B é igual a pressão do ponto C vezes o volume do ponto C. Eu tenho o volume do ponto C, tenho a pressão do ponto C, tenho o volume do ponto B, acho a pressão do ponto B. Vamos só conferir quanto que vale cada um desses dados aqui. Bom, a pressão do ponto C é 2 vezes 10 a quinta e o volume do ponto C é 9 vezes 10 a menos 3, né? Tudo em unidade de SI. Então vamos lá. E o volume do ponto B é 3 vezes 10 a menos 3. Correto? Então vamos lá. Vamos fazer isso por partes. Pressão do ponto B vezes volume do ponto B, 3 vezes 10 a menos 3 é igual a... Qual que é a pressão do ponto C mesmo? Pressão do ponto C, ó, 2 vezes 10 a quinta. Então, 2 vezes 10 a quinta e o volume é 9 vezes 10 a menos 3. Opa, posso cortar. Eu sou danado para cortar, não sou? Vocês já perceberam isso. Olha só, o 10 a menos 3 eu corto com 10 a menos 3. Ok? Posso cortar o 3 aqui também. Ó. Se eu dividir esse lado por 3 e divido esse lado aqui por 3 também, sobra 3. Ok? Agora ficou fácil. Agora ficou lindo, perfeito. Nossa, vou até dormir feliz. Quanto vai ser a pressão do ponto B? Aqui virou tudo 1, né? Aqui sobrou 3, 2 vezes 3, 6, vezes 10 a quinta. Qual que é a unidade? Newton por metro quadrado. Ou 6 vezes 10 a quinta Pascal. A gente achou a pressão do nosso querido ponto B. Correto? Faz sentido, né? A pressão, ela daqui para cá, ela tem que aumentar. Graficamente a gente percebe isso. Beleza? Agora vamos para o último exercício aqui, ó. Uma massa de gás monoatômico ideal contendo 50 mols, lembrando aí que os gases monoatômicos, se eu não me engano, é o hélio, o argônio, né? São os gases nobres, né? Se eu falei alguma coisa errada aí, né? A Daiane, a Isabela que me perdoe. Então, ó, eu tenho 50 mols, beleza, eu já tenho meu N. N igual a 50 mols. Ótimo. Sofre uma transformação isobárica, pressão constante. Já vai identificando todos os termos. Pressão constante. Então, uma massa de gás monoatômico ideal contendo 50 mols sofre a transformação isobárica indicada no gráfico a seguir. R 8,3 Joule por mol Kelvin. Está no SI também, graças a Deus. Então vamos lá. Calma. Eu sei que quando você vê um gráfico, de tanto que eu falei gráfico, você vem aqui e fala, eu vou calcular a área. Isso vai me dar o trabalho. Calma. Não faça isso. Por quê? Lembre que aqui, ó, observe bem o gráfico. O gráfico é temperatura por volume. Você só pode calcular a área abaixo da curva e essa área resultar em trabalho no diagrama PV. Esse é um diagrama TV. Globo, tô zoando. É um diagrama temperatura por volume. Então você não pode fazer isso, tá? Bom, letra A. Determine o trabalho realizado pelo gás. Só que você não pode calcular a área, né? Porque que é temperatura por volume. Aí você entra em desespero. Você fala, nossa, e agora o que eu faço? Calma. A variação de volume você tem. Se a transformação é isobárica, o trabalho numa transformação isobárica é pressão vezes a variação de volume. Lindo. A variação de volume a gente já tem, ó. O gás, ele expande. A temperatura aumentou, obviamente vai expandir. Vai de 0,2 a 0,4 metros cúbicos. Então, meu ΔV é final menos inicial, 0,4 menos 0,2 dá 0,2 metros cúbicos. Beleza, a variação do volume a gente já tem.
Então, eu vou colocar aqui embaixo. Estamos resolvendo a letra A. A variação do volume a gente já tem. 0,2 metros cúbicos. Está faltando o que, professor? Ué, está faltando o raio da pressão. Falou em pressão, falou em número de mols. Daiane Isabelle, PV igual a nRT. Ok? Então, tantos estados C e D são estados de equilíbrio. Então, se você aplicar PV igual a nRT aqui ou aqui, o resultado vai dar o mesmo. Observe que tanto em C quanto em D eu tenho volume, tenho temperatura, o número de mols é 50, o R é 8,3. Oxe, tenho tudo. Se eu tenho tudo, eu consigo achar a pressão. Correto? Pô, putz, grilo. O cara falou que é 8,3. O cara podia ter falado 8, né? Para dar um resultado exato. Puta merda. Mas vamos lá. Então, para a gente achar a pressão, a gente vai aplicar PV igual a nRT. Vamos pegar o ponto C. No ponto C, a pressão E como é uma transformação isobárica, né, lembrando, né, que o número de mols não muda e a pressão também não. Que é uma transformação isobárica. Então, tanto faz eu calcular a pressão no ponto C ou no ponto D. Além do número de mols não mudar, a pressão também não vai mudar, que é uma transformação isobárica. Quase me esqueci. Então, ó, pressão, não sei. Qual que é o volume no ponto C? 0,2 metros cúbicos. Está tudo no SI. Igual a N, 50, vezes R, 8,3, vezes a temperatura, que é 400 Kelvin. Nossa senhora, 400 Kelvin. Vai dar uma senhora pressão. Então, vamos lá. Esse 0,2 eu posso passar dividindo, né? Então, a pressão, ela vai ser... Bom, vamos fazer a continha aqui, né? 50 vezes 400. 5 vezes 400 dá... 5 vezes 400 dá 2.000. 50 vezes 400 vai dar 20.000. Então, ó, 20.000. Eu multipliquei aqui, pessoal, 50 por 400, né? Deixei o 8,3 aqui. Dividido por 0,2. Lembrando que 0,2... Vou deixar em potência de 10. 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, já vou deixar sob essa forma aí para facilitar a conta. Então, vamos lá. Não, quero borracha aqui. Eu escrevi esse trem aqui direito. Então, olha só. A pressão... Ei, Alan Correia. Ei, tá ficando doidão? Vou fazer de azul, pô. Então, a pressão, ela vai ser isso daqui, dividido por 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 1. Ok. Por que eu fiz isso? Porque eu posso dividir 20.000 por 2. Se eu dividir 20.000 por 2, vai dar o quê? 10.000. 10.000. Tá vendo esse 10 a menos 1 aqui? Ó? Quando ele sobe 10 a mais 1, não é? Ele está aqui dividindo, para me subir com ele vai subir positivo. Então vai ficar isso daqui, vezes 8,3, vezes 10 elevado a 1. Ah, não ficou tão difícil não, né? Então, peraí. Daqui é 10.000? É 10.000. 10.000, 20.000, ok. 20.000 dividido por 2, 10.000. Ou isso aqui, não, peraí, pessoal, eu tô ficando doido? Não, tô não, é isso mesmo. 2, 3. É isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá. 10.000, ó, fazendo a continha aqui. 10.000 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Então, 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Eu tenho uma multiplicação de potência de 10 aqui, ó. 10 elevado à quarta vezes 10 elevado a 1, que dá 10 elevado a 5. Ah, até que a conta não ficou chata não, achei que ia ficar mais. Então, 10 elevado à quarta vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 5. Sobrou 8,3. Então, a pressão é 8,3 vezes 10 à quinta, como está todo mundo no SI, Pascal ou Newton por metro quadrado. Joia? Beleza. Então, a letra A a gente fez. Queremos a variação de energia interna do sistema. Variação de energia interna, ΔU
é igual a, como é um gás monoatômico, 3 meios de NR delta T, variação de temperatura, tá? O número de mols a gente tem, a variação de temperatura é final menos inicial. Final 800, inicial 400, um menos o outro, 800 menos 400 dá 400. Opa, lindo. Delta U vai ser igual a 3 meios de N, que é 50, vezes o R, que é 8,3, vezes a variação de temperatura, que é 400 Kelvin. Ok? Vamos começar a brincar? Vamos. Ó, 400 dividido por 2 sobra 200. Ah, ok. 200 vezes 3, se eu pegar esse valor e multiplicar por 3, vai dar 600. Então vamos lá, vamos fazer por partes aqui, senão também me perco. Então, delta U, 200 vezes 3, 600. Sobrou aqui, ó, vezes 50 vezes 8,3, tá? 600 vezes 50 dá 3.000, 30.000 vezes 8,3. Pessoal, para agilizar, essa continha vocês já sabem fazer, né? Eu vou fazer essa conta na calculadora. Então vamos lá. 600 vezes 50 vezes 8,3. 249.000. O quê? Qual que é a unidade de delta U? Joule. Não pode esquecer. 249.000. É isso mesmo? É joules. Nossa, que emocionante, concordo. Então, ó, eu posso deixar isso em potência de 10, não é? Para isso eu vou andar com a vírgula, ou melhor, deixar em notação científica, que é um número entre 1 e 10 que multiplica com a potência de 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula parou aqui. O meu número diminuiu 5 casas, não é? Para compensar, eu aumento mais 5 casas na potência de 10. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. 2,49 vezes 10 elevado à quinta potência positiva, né, Joule? Beleza, a gente achou o delta U. Delta U é igual a 2,49 vezes 10 à quinta Joule, não é? Delta U, beleza. Ok, perfeito. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Pera aí. Ah, gente, calma, 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 calma. Calma, calma. Beleza, a letra B tá resolvida. Quase que eu me esqueci. A letra A tá incompleta, né? Foi mal, pessoal, foi mal. Dei mole. Por quê? Eu achei a pressão do gás na letra A e achei que isso era a resposta. Mas não, 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 não. Ele quer o trabalho também. Ah, mas agora ficou fácil, né, pô? Ele ficou fácil. Eu achei a pressão, o trabalho aqui, ó, vai ser a pressão vezes a variação de volume. É, pessoal, ao vivo, quem faz ao vivo, tentei imitar o Faustão, não consegui. Mas ao vivo é assim mesmo. Então, ó, não é ao vivo, né? Que eu tô gravando isso pra vocês, não tem ninguém agora assistindo, mas enfim. Eu esqueci mesmo. Então, mas assim, é coisa simples. É só pegar a pressão e multiplicar pela variação de volume. Né? A pressão é 8,3 vezes 10 à quinta vezes 0,2. Então basta multiplicar aqui, ó, 8,3 por 0,2, né? Então o trabalho vai ser, quanto que vai dar? Vou fazer na calculadora, tá, pessoal? 8,3 vezes 0,2 dá 1,66. 1,66 vezes 10 à quinta joule, né? Joule. Joule. Ok, ok, perfeito. Então achamos o trabalho da letra A, tá? Agora sim tá completo. Letra B a gente achou a resposta também. Nossa, tá ficando bonito, hein? Agora vamos lá. A quantidade de calor trocada com o meio. Aí você fala, nossa senhora, calor, vou ter que usar Q igual Q macete, igual... Não, você não vai. Você está em termodinâmica. Você já saiu de calorimetria. Falou em calor, lembra da primeira lei da termodinâmica. Ora, qual que é a primeira lei da termodinâmica? Aula passada. Lembra? Delta U igual a Q menos o trabalho. Olha, Alan, é isso mesmo. Quanto que dá o delta U? 2,49. Quanto que deu, né? Vezes 10 à quinta.
igual ao calor menos 1,66 vezes 10 à quinta. Passo esse cara aqui para o outro lado, ele vai positivo. Então, 2,49 vezes 10 à quinta mais 1,66 vezes 10 à quinta é igual à quantidade de calor trocado. Bom, potência de 10 é a mesma, não é? É, professor. Ok. Então, eu mantenho a potência de 10 e somo os números que estão multiplicando as potências de 10. De novo, eu vou usar a calculadora, porque eu sou espertinho. Então, vamos lá. E a resposta vai dar em joule, né? 2,49 mais 1,66, 4,15. Então, a quantidade de calor trocada é 4,15 vezes 10 à quinta joule. Ok? Então, pessoal, encerrei aí a aula. Então é isso, tamo junto, até a próxima aula. Ah, se você assistiu esse vídeo até o final, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilhe com os amiguinhos, tá? Nos próximos vídeos, pessoal, talvez eu coloque minha carinha aí no canto do vídeo aí, tá? Vou fazer uma edição aí, mas eu preciso de ter um tempinho para fazer essas coisas, beleza? Beijo, um abraço, valeu, tchau!